Olá, estamos aí de volta na nossa segunda aula, né, desse dia de hoje. O nosso tema hoje é o tratamento e a prevenção da dependência química. Quais são as melhores formas para fazer? Nós falamos um pouquinho sobre a prevenção à dependência química. Vimos que essa prevenção ela é trabalhada existe a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção primária é aquela onde o sujeito ele nunca teve um contato com nenhuma substância psicoativa e a intenção é retardar ou evitar que essa pessoa tenha essa experiência, né? A secundária, o sujeito já tem a experiência, ele já está no uso e nós precisamos trabalhar para que ele não evolua dentro desse uso controlado, né, moderado, enfim, para a terciária. A terciária já é o dependente, quando a dependência química ela já se instala, já está instalada. Então a gente trabalha para que esse sujeito ele saia do uso e ele não tenha uma recaída e ele preserve aí a sobriedade. Então, olha, o terapeuta em toxicodependência ele pode trabalhar no nível de uma pessoa que nunca usou, mas dentro da temática droga, onde a gente vai trabalhar não só o jovem ou o adolescente, mas os familiares, os professores, a comunidade em geral, né? Como a secundária, né? Já trabalha essa pessoa que já tem uma experiência já no uso, e a terciária, esse dependente químico que já se tornou, né? E agora a gente precisa ajudar essa pessoa a fazer esse translado do uso para o não uso. A dependência química, né? Eu queria falar um pouquinho agora nessa aula, quais são os tipos de tratamento, né? Muitas pessoas não sabem que a dependência química, ela é uma doença crônica que possui tratamento, né? Ela se caracteriza pelo uso, né, do álcool, da maconha, da cocaína e do crack e de outras substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas. Nós vimos na outra aula, nas aulas passadas, que droga não é apenas aquilo que é ilícito. Toda substância que altere o humor e a mente, né, ela pode vir de uma ordem lícita ou de uma ordem ilícita. Né? Temos aí as medicações também, que é uma droga que o fim é terapêutico para curar, porém tem pessoas que se dão a dependência delas, né, e compram elas de forma ilícita. Né? Nós temos aí as drogas lícitas como o álcool, o tabaco, que tem apenas restrições para não venda a menores de idades, mas são drogas lícitas. Olha, engraçado que muitas pessoas que eu trato, elas falam assim para mim: Carlos, olha, eu bebo e bebo muito, mas eu não uso drogas, né? Beber é usar drogas. Carlos, mas eu só bebo no final de semana, mas eu ingiro uma droga. A bebida é droga. Às vezes eu venho falando no processo de tratamento aqui, ou no processo de curso, eu falo assim: álcool e outras drogas, não é álcool e drogas, é álcool e outras drogas, porque o álcool é considerado droga. Mas quando a gente começa a falar só sobre drogas, as pessoas já pensam na cocaína, as pessoas pensam no crack, elas esquecem que o álcool, o tabaco, né, e outras substâncias também são drogas. Esse tipo de doença ela afeta todos os aspectos da vida de um indivíduo, né? E pode ser causada por múltiplos fatores. A droga, o uso, a dependência química, ela é multifatorial. Ela não vem só de um viés, ela não vem só de um caminho. Ela pode ser por fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, familiares e individuais. Né? A facilidade de acesso às drogas aumenta a incidência desse transtorno no mundo, tornando o tratamento e a prevenção da dependência química um assunto de saúde pública. Olha, se você prestar atenção no que eu falei, eu vou repetir novamente, você já começa a entender como que se dá esse dependente químico. Você vai ouvir isso na história dele. Né? Olha, eu vou repetir novamente. Esse tipo de doença afeta todos os aspectos da vida. A pessoa que você for tratar de uma forma prática, ela é afetada, né? Esse indivíduo é afetado, né, por múltiplos fatores genéticos, ambientais, sociais, familiares, individuais. Né? A facilidade, né, que a gente chama aí, né, essa facilidade de acesso às drogas aumenta a possibilidade, né, do uso dela, né, desse transtorno no mundo. Então, tornando o tratamento da prevenção da dependência química um assunto de saúde pública. Dependência química é um assunto de saúde pública que respinga
nas famílias, respinga na economia do país, respinga em todos os aspectos da nossa sociedade. Se a pessoa acha que uma Cracolândia não a interfere, que ela pode passar por um ambiente de dependência química com os vidros fechados, com carro blindado, e aquilo não a interfere, ela está enganada. A dependência química faz com que esse sujeito ele não produza, faz com que esse sujeito ele desorganize um pouco a sociedade, né? E isso interfere aquele que não usa. Então, é uma temática que as empresas têm que estar envolvidas, as famílias têm que estar envolvidas, os líderes religiosos têm que estar envolvidos, porque isso é um impacto. Há um impacto na incidência do uso e abuso de substância psicoativa. Eu queria falar um pouquinho, segundo o dado do relatório mundial sobre drogas de 2017, né? Foi elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC. Cerca de 250 milhões de pessoas usaram drogas em 2015. Então é um estudo de 2017 que está trazendo dados de pesquisa de 2015. Entre elas, aproximadamente 29 milhões e meio de pessoas apresentam algum tipo de transtorno relacionado ao consumo dessa substância, incluindo a dependência química. Né? Então, os números para os dependentes no nível mundial não são pequenos, são alarmantes. Né? Quiçá você talvez que não tenha, né, que está aqui no curso aprendendo, né, para se tornar um terapeuta em toxicodependência, trabalhar como terapeuta na dependência química, né, você vê isso de uma forma bem simples, na tua região, na tua rua, da tua cidade, da tua casa, você sabe quem se dá com o alcoolismo, quem se dá com o uso de drogas. Na tua família ou na família de um amigo, está muito próximo. Né? É algo que vem sendo crescente, né? E é algo que vem assim, impactando vidas de uma forma negativa. Né? O uso de drogas normalmente começa com os fins recreativos ou com fuga da realidade. Trouxe aqui um resumo das nossas aulas. Né? A gente sabe que um dos caminhos, né, é que eu começo a usar por um momento de diversão, um momento de relaxamento entre os amigos, né, entre ali uma cultura de substância, de consumo de substância, né, como também uma fuga de realidade, eu não dou conta, preciso deixar de sentir, né, fazer aquele breakdown, me suspender e deixar, né, de sair de mim, né, não dou conta daquilo que a vida me entrega. Né, terapeuta, aprendendo sempre que quando você estiver diante de um dependente, que você estiver tratando, você precisa ajudá-lo em um ponto dele entender, dele sair desse repertório pobre, desse repertório que ele não dá conta da vida, ele precisa saber lidar com sentimentos normais, sentimentos inerentes do ser humano, como euforia, como tristeza, como, sabe, nostalgia, tédio, né? Enfim, alegria, são sentimentos inerentes. E esse dependente químico, ele tem uma deficiência, muitas vezes uma dificuldade de saber lidar com essas emoções. Então, o equilíbrio emocional, ela é a base. Né? Eu sempre falo quando eu vou tratar que o fato de deixar de usar não é simplesmente um tratamento. Deixar de usar, viver em sobriedade é importante. Não tem como eu falar que eu estou em tratamentos usando. Isso não é recaindo todos os dias. Eu não estou em tratamento. Eu tenho que entrar em abstinência, né, para que eu esteja em sobriedade, esteja num processo terapêutico. Porém, o fato de ficar apenas sem usar é eu dar um tempo. Porque às vezes aquilo que eu não dou conta lá atrás, quando eu saí da clínica, quando eu saí da comunidade terapêutica, quando eu saí do hospital, quando eu saí de frente desse terapeuta que eu estou fazendo um tratamento pela internet, eu não vou dar conta de viver. Né? Então a vida ela é proposta por desafios, ela é proposta por situações, então você precisa ajudar esse dependente químico a mapear onde ele tem dificuldade, aonde ele é anêmico para simbolizar, onde que ele tem uma dificuldade para saber lidar com a vida. Né? E é aqui que você vai mostrando para ele caminhos, para que ele siga, não você seguir para ele, mas para que ele siga, abrindo as possibilidades, esse leque de saber que a vida também é suave, a vida ela é boa, entender que a vida também tem coisas boas, que a vida também tem surpresas positivas e tem desafios, é a vida, né? Não é a morte, é a vida, né? A vida ela tem, né, essa particularidade dela.
né? Mas quando a necessidade de consumi-la passa a ser incontrolável, esse sujeito começa a usar, o usuário se torna um dependente, apresentando agora distúrbios físicos, emocionais e mentais. Né? Lembrando que a doença ela é biopsicossocial, ela atinge não só na esfera da mente, ela não atinge não só no organismo, mas ela atinge um todo desse dependente. Então, se a dependência ela contempla tudo, né, o tratamento tem que contemplar também todos esses viés, né, da vida desse sujeito. Então, temos que colocar na mesa, né, a vida por completo. Por isso que um tratamento multidisciplinar ele é muito importante, com vários profissionais trabalhando. Porque às vezes um profissional ele trabalha numa área onde o outro não alcança, ou que o outro talvez não seja tão contemplador, né? Com o tempo cria-se a tolerância às substâncias, né? E essas doses começam a aumentar para obter o mesmo efeito antes, o que pode levar a uma overdose. Então, tolerância seguida de síndrome de abstinência. Tolerância é eu uso cada vez mais para atingir aquela sensação de prazer anterior, e síndrome de abstinência, sempre lembrando disso, isso é o beabá, o terapeuta tem que estar na ponta da língua, isso você tem que, né, ter essa percepção, esse insight, né, quando você estiver tratando alguém, né, a tolerância e a síndrome de abstinência, que quando eu tiro eu não dou conta, né, e eu uso cada vez mais, eu usava menos no passado, hoje eu uso mais, você vai estar contemplando e vendo isso na sua clínica, no seu dia, na sua comunidade terapêutica, né? Você vai estar vendo isso daí, né, no seu tratamento online ou nos seus grupos aí que você estiver fazendo com os dependentes químicos, né, em recuperação, né? Então, existem vários tratamentos indicados, né? A escolha de um tratamento para a dependência química começa com um diagnóstico muito criterioso, né, realizado por uma equipe multidisciplinar. Você que tem aí, que trabalha com um terapeuta, mas você tem um assistente social, né, você tem um psicólogo, você tem aí um psicanalista, você tem um psiquiatra, um médico, você tem aí um terapeuta, né, holístico, você tem, né, um enfermeiro, enfim, você tem toda essa equipe, né, que vai ajudar dentro desse tratamento multidisciplinar. Né? Então, quando a gente entende que o sujeito ele se torna um dependente, a partir daí é montada uma estratégia de um tratamento personalizado e que deve ser revisto periodicamente. Esse tratamento personalizado a gente vai ensinar, eu vou te ensinar a você fazer um plano individual terapêutico. Quando você vai sentar, você vai fazer aquela entrevista, né, que nós vamos estar te passando o script para você fazer essa entrevista, você vai identificar realmente que essa pessoa se tornou um dependente químico. Agora, como que você vai iniciar o tratamento? Você vai iniciar esse tratamento, né, com um plano individual terapêutico. Nós vamos ter uma matéria só sobre isso, né, com todo o material preciso para que você possa desenvolver, sentar. E esse plano individual terapêutico, ele é individual para o tratamento de cada sujeito. Né? Então cada um tem a sua subjetividade, é você entender a particularidade desse seu paciente com todo carinho, toda habilidade, com toda a formação técnica que você vai ter, né? Você achar um caminho para que você possa iniciar junto a ele esse processo, essa caminhada, essa jornada terapêutica. Porém, esse plano, esse caminho, esse tratamento, ele deve ser revisado periodicamente. Tem pessoas que iniciam um processo de tratamento e querem fazer um ano o mesmo processo. A gente precisa estar vendo, muitas coisas mudam dentro de um processo de recuperação. Né? Aquele sujeito que pensava algo, ele começa a pensar diferente. Então temos que estar revisando. Né? O terapeuta ele tem que ter, né, essa sensibilidade de entender a necessidade do seu paciente, do seu acolhido e estar ajustando. Né? A vida é feita de ajuste. Né? Nós não usamos, né, a mesma roupa todos os dias. Né? Nós primeiro observamos o tempo, se está frio, se está calor. E assim nós vamos nos adaptando. Né? E o tratamento ele requer, né, um tratamento personalizado, ponto 1, e uma revisão periódica, visando o atendimento das múltiplas necessidades do paciente e a reorganização da sua vida como um todo. Precisamos reorganizar a vida como um todo, não é só parar de usar drogas ou de beber ou de usar outras drogas. Né? Não é só isso, esse é um tratamento muito simplista. E é com muito carinho que eu falo isso, por isso que você está num curso para você aprender um pouquinho mais. Né? É necessário, por isso que você se cabe fora de uma comunidade, ajudando uma pessoa após sair de uma comunidade terapêutica, de uma clínica.
Porque o tratamento não é só ali, a família, aquele dependente, ele acha que ele tem que ficar 6 meses, 9 meses, e curou. Né? E aqui que muitos recaem, não aguentam uma semana, 3 meses, 6 meses, parece que se vira ampulheta. Né? E hoje, você como um técnico, você tem que se apresentar dizendo que a dependência química não tem cura, mas tem tratamento, é necessário um plano terapêutico, é necessário saber para onde estamos indo, né? Que passos nós vamos, qual ferramenta nós vamos usar. Os principais, né, entraves para a busca de uma orientação especializada são a negação da doença. Né? Então, a falta de apoio, né, e o medo, o estigma social negativo. Né? Além de muitos familiares que não sabem como ajudar um dependente químico, desconhecem a existência de tratamentos especializados. Para esclarecer essas dúvidas, destacamos abaixo os principais tratamentos para uso e abuso de drogas. Está na sua apostila para você estar acompanhando, tá? Em PDF, e nós vamos estar aqui falando de alguns tratamentos propostos. E aonde que o terapeuta entra nesses tratamentos. Né? Então, a negação da doença, que eu tenho controle, olha, é muito difícil. Aqui a gente acha o primeiro entrave dentro do próprio dependente químico. Né? Além de muitos amigos familiares não saber como ajudar o dependente, eles desconhecem. Hoje eu queria compartilhar com vocês, eu recebi uma mensagem no Juntos Núcleo, lá no nosso perfil. Você que não segue o nosso perfil lá no Instagram, @JuntosNúcleo. Nós fazemos um tratamento individual, sem internação, somos uma proposta para o dependente funcional, né? Enfim, uma moça me mandou um áudio, ela falou assim, meio num tom de ironia, mas parar de beber como? Dá para parar de beber? E eu senti na fala dela, eu vim trazendo uma conscientização, eu senti numa fala dela uma falta de conhecimento. Parecia até que ela estava um pouco alcoolizada, né, na minha concepção. Foi um áudio de WhatsApp. Enfim, então essa falta, né, de saber como ajudar o dependente, desconhecer que existem tratamentos especializados, né, é difícil. E o terapeuta, ele se posiciona apresentando, eu trabalho sem internação, meu tratamento ele é individual, mas eu indico várias pessoas, vários acolhidos meus para internação. Eu consigo entender que até que ponto o Carlos vai aqui fora. Né? Eu consigo entender que essa pessoa precisa passar por uma desintoxicação, ela precisa ficar num ambiente fechado. E você tem que ter essa sensibilidade. Agora, como que você vai apresentar essas oportunidades? A partir do teu conhecimento, a partir da tua técnica. E você, como terapeuta, né, formado aqui pelo Juntos Núcleo EAD, você vai ter essa capacidade de entender a hora que esse paciente tem que ir para uma internação, que horas que esse paciente ele tem que ter um acompanhamento, um plano, porque você, dentro do seu plano individual terapêutico, você tem que apresentar propostas. E qual proposta você vai apresentar? Eu vou te ensinar aqui os tratamentos propostos, anote, você que está na apostila, grife ela, ok? Tire as suas dúvidas aí no direct, mandando mensagens privadas para mim, para o Fábio, nós vamos tirar suas dúvidas, vamos conversar um pouquinho a respeito sobre o assunto, ok? Na próximo vídeo eu vou estar apresentando para vocês os principais modelos no Brasil existentes. Tamo junto aí, vamos lá.